Terça-feira, 16 de abril de 2024, esse momento é para falar sobre a coisa mais sobrenatural que vai acontecer com a igreja, o arrebatamento. Um assunto controvertido, vamos ousar, certo? Então eu já não posso dizer que é um leitinho, mas é uma comida mais sólida e eu quero que você receba. Primeiro, Isaías 57, o princípio. Verso 1 e 2, perece o justo. E não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados, sem que alguém considere nesse fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal. E entra na paz. Descansam nos seus leitos que andam em retidão. Aleluia. Então o princípio, igreja sobrenatural, manifestação do reino dos céus na terra, que começou em Pentecostes. Já vimos que a igreja era mistério, não foi profetizada. Salvação aos gentios fora profetizada, mas igreja não. Ela começa com um fato sobrenatural, que foi o Pentecostes. Atos 1:8, Jesus fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ser-me-eis minhas testemunhas, mas recebereis poder. A igreja é o poder de Deus. A igreja é o sobrenatural de Deus. A igreja, nós, como corpo de Cristo, nós somos os extraterrestres. Não podemos de forma nenhuma pensar em ser iguais, porque nós somos diferentes, fomos feitos diferentes, nascidos do alto. Nascidos de novo é nascidos do alto e reenviados como perdoados, filhos de Deus, nova raça em Cristo Jesus. Então tudo é sobrenatural. Então o fechamento da igreja vai ser mais sobrenatural. Deus tem uma surpresa para o mundo, mas o mundo não vai perceber. Esse texto fala que os homens piedosos são arrebatados sem que ninguém considere. Mas tipo assim, sumiu, acabou. E quando que é o arrebatamento? Antes que venha o mal. E qual é o mal na terra? O mal principal na terra é o período da tribulação. É antes que venha o mal. O arrebatamento é a conclusão de um período. Deus é um Deus de ordem. Tudo é muito organizado em eras, em épocas, em propósitos, em juízos, em tempos, né? Então, a palavra é muito clara, em tempos cíclicos e em tempos novos. E agora, então, entramos num fato sobrenatural, o arrebatamento da igreja, que vai ser um desaparecimento, um fechamento de um ciclo. Antes que venha o mal, é uma retirada antes que venha o mal. Isso é muito importante, tá? Primeiro, é um fato, é bíblico. Vai acontecer quando? No final do período da igreja. Claro que existem teologias e teologias, então examine a nossa, tá bom? Vamos agora para 1 Coríntios 15, 50. 1 Coríntios 15, 50, para ver o fato, o que está escrito. Eu vou do 50 até o 58, tá? 1 Coríntios 15 é o capítulo da ressurreição. É o capítulo que fala do que vai ser o nosso corpo na ressurreição. Tá? O corpo chamado glorioso, o corpo espiritual, o corpo que não vai ter doenças, enfermidades, não vai ter cansaço. É o corpo conforme o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, a salvação se divide em 3 pontos. Então, nós temos a justificação, quando nós recebemos um novo espírito e a presença do Espírito Santo e um novo coração. A santificação é o processo de eliminação do mal na nossa alma, sendo transformados de glória em glória. A redenção é a conclusão, é a consumação de tudo, quando nós, então, somos definidos com uma única natureza. Isso é redenção. Amém? E o corpo glorioso, não o corpo, esse corpo do pecado, mas o corpo preparado para nós para a eternidade. E a alma trabalhada
na estatura que a gente conseguiu. Então vamos lá? 1 Coríntios 15:50. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A carne e o sangue, não fala de carne e ossos. Quando Jesus se apresentou com um corpo glorioso, ele falou assim: um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Mas não tem o sangue, é um corpo espiritual movido pelo Espírito de Deus. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, esse corpo não entra no céu. O meu espírito, sim. A minha alma, no ponto que ela está transformada, né? O meu homem interior. E um corpo, eu vou precisar de um corpo, então vai ser o corpo restaurado. Eis que vos digo um mistério. Então agora ele vai revelar algo que nunca fora revelado. Eis que vos digo um mistério. É Paulo pelo Espírito Santo. Nem todos dormiremos, ele quer dizer, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Está falando de todo o corpo de Cristo. Num único momento, não existe mais de um arrebatamento. É um momento para a igreja de arrebatamento e ressurreição. É um momento, tá? Transformados todos. O corpo é formado no dia do arrebatamento. O arrebatamento é o dia da formação do corpo, tá? Da consolidação. O corpo está formado na eternidade, né? Jesus já decidiu isso. Mas agora no tempo ele agrega todos e agora no arrebatamento ele, transforma num corpo real. O grupo dos primogênitos arrolados no céu. Amém? No momento, eu fico entusiasmado com essa palavra, porque ela nos leva na exata dimensão do que será a nossa vida na eternidade, certo? No momento, num abrir e fechar de olhos, piscou, já era. Ao ressoar da última trombeta. E aí é que as teologias se conflitam. Ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Quem já morreu em Cristo ressuscita. O corpo vem da terra e a alma e o espírito vêm do terceiro céu e ressuscita e vai estar junto. E nós, que estivermos vivos nesse momento, seremos transformados. Então existe um grupo, uma geração que não passará pela morte. Vai haver o que se chama de um atalho, um bypass. Essa geração, ela vai direta para a condição de corpo glorioso. Redenção. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Por Cristo Jesus. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão, a picada? Aonde que está? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei de Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a vitória final. A vitória da igreja, a redenção e a transformação do corpo, amém? Onde o corruptível se reveste de incorruptibilidade. Então é esse mesmo corpo, mesmo as pessoas que morreram e voltou para o pó da terra, é como se Deus recuperasse aquela semente e trouxesse o novo corpo glorioso, semeado em corrupção e colhido em incorrupção. Então, o corruptível se transforma em incorruptível
e o mortal se transforma em imortal. Ei, Deus bendito. Agora, como nós temos essa esperança, então o último verso 58 fala: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então vamos trabalhar para o Senhor Jesus, porque a recompensa é muito alta, muito alta. Não há por que desanimar, não há por que se abalar diante dos trabalhos de Satanás, porque a obra de Jesus Cristo é tremenda. Amém? Agora, nesse texto fala de uma trombeta. E a discussão é essa, né? Quando se fala assim, mas então é a última trombeta mencionada no livro de Apocalipse, das 7 trombetas, juízo? Não, não é tempo de juízo, é antes. Essa última trombeta não é, porque a última trombeta mencionada na Bíblia é a trombeta quando Jesus já voltou. E aí os anjos vão tocar a trombeta para recolher os sobreviventes da tribulação, para aquele momento de encontro com Jesus, onde ele vai separar as ovelhas dos bodes. E os à esquerda, os bodes, saem, não entram no reino, eles vão morrer e vão aguardar no Hades o seu julgamento, que é o juízo do trono branco, e as ovelhas entram no reino e são elas que começam a procriar, são os da direita, né? Vinde, benditos do meu Pai, para o reino que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, fui prisioneiro e me visitaste, estava no hospital, estava nu e me vestiste. E eles falaram, quando, Senhor, que fizemos isso? Eles estarão diante do glorioso rei, e ele fala, quando fizeste isso a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Identidade de Deus, do Senhor Jesus, com cada um dos seus. Amém? Então, a última trombeta não é essa trombeta não é a última trombeta cronológica, mas é a consumação da festa das trombetas, e nós vamos ter que esmiuçar isso mais para frente. Amém? Nós temos um curso, né? Panorama Bíblico Igreja, onde a gente esmiuça o assunto. Mas nos curtas eu quero te fustigar, eu quero te atiçar para que você fale, uau! Então é doutrina boa, sadia, arrebatamento, é real. O arrebatamento da igreja acontecerá na consumação da festa das trombetas, assunto para mais para frente. E para completar, eu quero confirmar, isso foi falado em 1 Coríntios 15, 50 a 58, e agora 1 Tessalonicenses 4, dos versos 13 ao 17, certo? E diz assim, a mesma explicação, só para confirmar, né, o fato, né, porque ele vira doutrina. O fim da igreja é o arrebatamento. Futuro, vai acontecer a consumação desses 2000 anos de existência da igreja na Terra, tá? Verso 13, 1 Coríntios 4, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Quem já morreu, Paulo falou, calma, não fica triste. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Nós temos uma esperança. Nós temos uma promessa firme de um Deus que não mente e que vela para cumprir a sua palavra. Pois, se cremos que Jesus morreu, 3 dias depois, ao 3º dia, ressuscitou. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que já morreram, estão lá no 3º céu, aguardando essa ressurreição. Mediante Jesus, Deus, mediante Jesus, trará-los. Levou-os do Hades para o 3º céu, transferiu o paraíso, e agora os trará de volta, porque Jesus estará agrupando o seu povo. Amém? Então vamos lá. Trará em sua companhia os que dormem. Ora, verso 15, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, por palavra do Senhor, olha, é revelação do mistério. Nós, os vivos daquela geração, que pode acontecer e deve acontecer,
menos de 10 anos, ou talvez 10 anos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. De modo algum. Então ele vai explicar. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, agora, ouvida a voz do arcanjo, faça, e ressoada a trombeta de Deus, descerá essa trombeta é uma trombeta alegre, é uma trombeta de festa, não pode soar uma trombeta de alegria e ao mesmo tempo vir uma outra trombeta de juízo, não é ao mesmo tempo. O tempo é diferente, é uma trombeta de muita alegria. O Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, todo mundo que morreu em Cristo, do Pentecostes, 2000 anos, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então, vem a ressurreição e aí vem nós, transformados, arrebatados, retirados juntamente com eles, entre nuvens, ou seja, a glória do Senhor Jesus escondida para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Esse é o fato, a teologia, a palavra de Deus sobre o arrebatamento. Eu quero que você se alegre com essa perspectiva e o tempo está muito próximo. Que Deus te abençoe com essa palavra, em nome do Senhor Jesus.